história da salvação, uma constante antropológica é que o homem é pecador. O seu esforço de viver a aliança proposta por Deus, o homem nem sempre é fiel, falha, peca, se desvia do caminho e precisa do amor misericordioso de Deus. Nós encontramos várias passagens que mostram a testa como Deus é misericordioso. Já no Antigo Testamento, no tempo de Noé, ele prega a penitência para que as pessoas se convertam antes da vida do dilúvio. Jonas prega para mim, e a cidade inteira faz penitência e encontra o perdão divino. E há muitas passagens que manifestam assim esse tempo favorável concedido por Deus para que o povo mude e retome o seu caminho de um povo aliado com Deus, um povo ungido por Deus, um povo que vai viver o equilíbrio e o conforto do próprio Deus. Nós vemos aí pela leitura proclamada hoje, na quarta-feira de cinzas, esse texto do profeta Joel. Mostra assim que o povo era convocado, as crianças, os adolescentes, os adultos, os anciãos, os sacerdotes, e o texto do profeta Joel fala: apresentai os vossos corações, rasgai os vossos corações, ou seja, abrir os vossos corações ao amor que Deus tem para convosco, porque Ele é misericordioso, Ele vos perdoa, e vocês podem retomar o caminho do novo eleito. E o texto termina exatamente dizendo o perdão de Deus. Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou o seu povo. Deus é zeloso por perdão que nos concede. A segunda leitura que nós ouvimos, esse trechinho da carta de São Paulo aos Coríntios, ele fala que nós devemos nos deixar reconciliar com Deus. Ele fala desse tempo favorável, dia da salvação, dia favorável. Os santos padres, como tem nas leituras de hoje, o Papa Clemente I, eles leram com muita atenção essa graça que Deus concede para nós, um tempo favorável da penitência. São Clemente fala que o sangue do Cristo Senhor é precioso para o Pai, porque através dele Ele nos dá a graça da penitência, um presente de Deus, esse tempo que todos os anos a liturgia da igreja nos oferece, esse tempo de penitência, o tempo da quaresma, que nos prepara para a Páscoa do Senhor. A quaresma é, na verdade, um grande retiro, e o Papa Clemente recorda isso. É um tempo favorável. Então, celebrar a quarta-feira de cinzas hoje é abrir o nosso coração para esse tempo favorável de graça de Deus, tempo de penitência, tempo que Deus nos oferece para que nós possamos retomar a nossa vida, rever a nossa conduta, rever os passos que nós estamos dando, e temos aí os meios para isso. A caridade, a esmola, a oração, o jejum. A caridade que me ajuda a rever o relacionamento que eu tenho para com os irmãos e as irmãs. Se eu ajudo de fato aqueles que precisam, se eu
Deus, nessa quarta-feira de cinzas, esse tempo litúrgico que se inicia na vida da igreja dentro da quaresma. Esse tempo que vai até a quinta-feira santa, exclusivo, quando nós iniciamos o tríduo pascal da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Esse grande motivo, esse tempo penitencial que deve nos refazer como filhos e filhas queridos de Deus, fazer de tal modo, como propõe o Evangelho de Jesus, esse trecho proclamado hoje, que é um trecho do Sermão da Montanha, e que ele nos coloca um modo novo de fazer a caridade, de fazer a nossa vocação e de fazer o nosso jejum. E que o Pai, que tudo vê, vai nos recompensar. Qual é a recompensa que o Pai nos dá? Qual é a recompensa que Deus nos dá à medida que nós reaprendemos e refazemos a nossa vida nesses instrumentos básicos, nesses meios básicos da nossa vida? O conforto que Deus nos dá, a recompensa que Deus nos dá, é o conforto da paz que vem dele e que nos dá um equilíbrio da vida como filhos e filhas seus nesse mundo. A recompensa de Deus, essa certeza que nos coloca assim com autonomia no mundo, vivendo o nosso mundo com Deus, com os irmãos, com as criaturas, mas de um modo equilibrado, de um modo que nos dá a certeza da presença dele em nós, da presença dele nos irmãos, e da presença também do tecido social, onde nós convivemos com os irmãos e irmãs. À medida que nós sabemos buscar em profundidade esse tempo de penitência, esse tempo favorável, refazer nossa conduta cristã, a partir do batismo que nós recebemos, nós vamos encontrando de fato essa certeza da presença divina em nós, a presença de Deus, do Espírito de Deus, que vai nos conduzindo por causa da nossa docilidade, do reconhecimento das nossas faltas e do desejo de praticar boas obras segundo os desígnios de Deus. Então, o tempo da quaresma é um tempo favorável. Nós viemos celebrar e devemos nos orgulhar por isso. A penitência, ela é um tempo que nos devolve a verdadeira alegria da presença divina em nós, a orientar a nossa vida, a conduzir a nossa vida e a fortalecer os laços entre nós, como irmãos e irmãs, como filhos do mesmo Pai, filhos de Jesus, filhos do mesmo Espírito. Então, quarta-feira das cinzas, hoje nós recebemos assim, posição de cinzas, nós possamos acolher esse convite da conversão, e acolher esse convite da acolhida do Evangelho, que nos faz essa vida nova em Cristo ressuscitado. E nós temos também, durante esse tempo de quaresma, a alegria de participar da campanha da fraternidade, que foi lembrado no início da nossa celebração. Este ano é fraternidade na vida do planeta. E o objetivo central da campanha de fraternidade é trabalhar essa conscientização nas nossas comunidades cristãs e também de todos os homens de boa vontade, naquilo que diz respeito às questões hoje da vida do planeta. O aquecimento global, as mudanças climáticas, e que todos possamos discutir, debater essas questões e assumir atitudes novas de cuidado para que a vida seja preservada também, que todos possam se servir daquilo que Deus nos colocou, de tal modo que haja equilíbrio para todos os seres que vivem no planeta, de modo especial para nós. Então, que a campanha da fraternidade nos ajude também a viver bem esse tempo da quaresma, esse tempo favorável. Caros irmãos e irmãs, roguemos instantemente a Deus Pai que abençoe com a riqueza da sua graça estas cinzas e vamos colocar sobre as nossas cabeças em sinal de penitência. Ó Deus, que vos
ouvai as nossas súplicas. Derramai a graça da vossa bênção sobre os fiéis que vão receber as cinzas, para que, prosseguindo na observância da Quaresma, possam celebrar a adoração purificada, o mistério pascal do vosso Filho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A igreja abre